hoje nesse quarto vídeo é da série falando de pesquisa na quarentena, eu vou falar de um assunto um pouco mais técnico, que é a amostra na etnografia. É um outro ponto que gera dúvida, pergunta, então eu resolvi falar sobre isso, tá? Para começar esse papo, vamos lá, na etnografia a unidade de análise não é a pessoa, mas aquilo que ela faz nas redes sociais, aquilo que ela fala. Para você ter uma ideia, nossa fonte é, por exemplo, o Twitter, que gera 500 milhões de falas por dia, são 6 mil por segundo. O YouTube gera 432 mil horas de vídeos gravados todos os dias, isso são 300 horas de fala em vídeo por minuto. Nós que trabalhamos com etnografia estamos focados nestas falas, tá? Nisso que a gente chama de atos sociais. Bem, o que é importante em cada vídeo, em cada tag, em cada comentário, em cada post é este ato social que é feito por alguém, né? Isso tudo para falar de amostra, tá? Pesquisadores, de um modo geral, são altamente preocupados com viés, com razão, né? Porque as pesquisas buscam sempre desenhar conclusões sobre a população, sobre uma população, baseados numa amostra daquele universo. Mas, assim como outras pesquisas qualitativas, a amostra na etnografia não é probabilística, né? A amostra normalmente se dá por exaustão ou saturação. Então, para falar de amostra na etnografia, eu vou fazer um paralelo com pesquisas qualitativas tradicionais, para entender como a gente lida com essa questão, tá? Então, vamos lá. Quando as pessoas escolhem responder ou não a uma pesquisa tradicional, como um grupo, uma entrevista, o pesquisador já precisa ter um cuidado para entender qual é a diferença entre aqueles que respondem a um questionário e aqueles que não respondem, para não enviesar os resultados, tá? Se, por exemplo, os respondentes de uma pesquisa estiverem precisando do dinheiro da pesquisa, né? Normalmente as pesquisas pagam alguma coisa, então a amostra subrepresenta aqueles que não precisam. Esse tipo de cuidado tem que ser tomado sempre, e é tomado. Esse é apenas um exemplo de um cuidado importante. Na etnografia, encontramos uma questão paralela, né? Quando assumimos que uma amostra de posts representam adequadamente o pensamento mainstream, né? Ou a identidade de um grupo como um todo, né? Então, isso deve e faz parte da análise, claro, né? Por quê? Porque também existem diferenças entre as pessoas no comportamento digital, né? Existem diferenças daqueles que postam nas redes sociais e aqueles que não postam, né? A gente sabe que a característica das pessoas que postam e respondem mensagens no Twitter, no Facebook, LinkedIn, não são as mesmas que leem, mas não postam, ou aquelas que não postam com frequência, e ainda aqueles que não leem e não postam, né? São comportamentos diferentes. As pessoas que postam, elas tendem a ser um pouquinho mais polarizadas, né? E um pouquinho mais extremas nas suas opiniões do que aquelas que não postam, né? No Twitter, no YouTube, por exemplo, as pessoas tendem a ser um pouco mais passionais, né? Sobre alguns tópicos particulares, né? Como política, por exemplo, né? Além disso, a gente tem que tomar cuidado que tem os lovers, tem os haters, né? Mas sempre existe uma massa grande aqui no meio que é importante, que a gente considera muito para análise, tá? Sem falar naquelas que postam anonimamente também, né? Elas tendem a ser mais arrogantes, mais agressivas, né? Então, além de a gente considerar esses pontos, né, na amostra, a gente sempre busca coletar em diversas plataformas, buscar pessoas diferentes, né? Porque a gente acaba identificando essas pessoas para fazer uma amostra mais heterogênea, né? Então, normalmente a gente fecha a amostra por exaustão, né? Por saturação, normalmente assim como outras pesquisas qualitativas. Agora, super importante ressaltar que a antropologia, que é a ciência de base da etnografia, é uma ciência de contexto e especificidade. E boa ciência social não confunde as características de uma amostra daquelas de uma população em geral, né? E outro ponto, a etnografia é uma pesquisa qualitativa e, assim como outras pesquisas qualitativas, a possibilidade de equívoco não se refere à composição da amostra, mas ao tratamento que os dados vão receber posteriormente. E é isso, um beijo e um abraço e até o próximo.